Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamados para a família de Deus. Esse é o tema 1 da lição da Escola Sabatina de janeiro, no primeiro trimestre. O verso para memorizar, lembrando que a gente vai fazer o sábado e o domingo hoje juntos, certo? O verso para memorizar: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Que maior privilégio do que esse de sermos chamados de filhos de Deus? Um princípio impera no meio do cristão, dentro do cristão, que é o contentamento. O cristão, ele está contente, seja com muito ou com pouco, com tudo ou com nada, como fala Paulo, né? O cristão está contente, o cristão não sente a necessidade de reconhecimento das outras pessoas. Por quê? Porque ele sabe qual é a sua condição, ele sabe que é filho de Deus. Interessante a gente ver aqui no sábado que Deus nos confiou a administrar seus negócios, né? Desde o início, quando ele criou ali Adão e Eva, a questão de dar nomes aos animais, por exemplo. Deus nos mostra que é seu propósito que sejamos, Deus nos mostra que é seu propósito que cuidemos de seus interesses aqui na terra, né? Por meio disso, ele nos mostra que não devemos ser avarentos nem egoístas, mas devemos trabalhar para ele, para a sua causa. E há um contentamento quando você faz o bem ao próximo do que a si mesmo, né? Essa é uma lei áurea. A necessidade é de ajudarmos aos outros. A lição diz assim: Deus nos encoraja a gastar os recursos que nos deu para suprir nossas próprias necessidades, as necessidades dos outros e para o avanço da sua obra, né? Como foi dito no vídeo anterior. Diz aqui que somos aqueles a quem Deus confiou a criação de seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. A construção de seus edifícios, ou seja, de suas igrejas, por exemplo, né? E outras instituições religiosas que ajudam no avanço da obra e também das gerações seguintes. Há privilégios enormes em ser filho de Deus, mas também há grandes responsabilidades, como veremos durante esta semana. Na parte do domingo, fazemos parte da família de Deus. E em Efésios 3, versos 14 e 15 diz o seguinte: Paulo falando: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Que imagem é evocada nesses versos e que esperança se encontra nele? Paulo ele se colocava de joelhos diante do Pai. Paulo orava ao Pai, ao nosso Pai Celestial, como Jesus nos ensinou, né? Que Deus, o Pai dele, é também nosso Pai. Foi assim que ele ensinou, por exemplo, a oração secreta, né? A oração do Pai Nosso, mostrando que nós fazemos parte da família real, divina, da família celestial. Jesus nos instruiu a chamar seu Pai de Pai Nosso que estás nos céus. E lá, quando ele se encontra com Maria Madalena, após a ressurreição, ele diz algo muito interessante: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aleluia. Aqui a gente vê uma imagem de uma família, pai, né, e os seus filhos, né? E, consequentemente, os filhos são irmãos, né? Diz aqui Jesus, visto que o Pai de Jesus é também nosso Pai, Jesus é nosso irmão. E somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre, a fim de que pudesse nos tornar membros da família celestial. E aqui tem uma frase muito linda de Ellen White, que ela diz assim: a família no céu e a família na terra são uma só. Na segunda questão, manda ler Êxodo 3, verso 10 e Gálatas, Êxodo 3, verso 10
Êxodo 5, verso 1 e Gálatas 3, verso 26. No Antigo Testamento, eu vou ler Gálatas, Deus tratava o Israel como seu povo. E aqui no Novo Testamento diz o seguinte, Gálatas 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Verso 29, eu vou ler o verso 27, o 28 e o 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, ou portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e aqui também desmascara uma mentira que muitos usam para dizer, por exemplo, que a igreja não é para guardar o sábado, né? Sendo que a igreja, ela inicialmente foi formada, foi instituída por judeus, obviamente que os discípulos eram judeus, e depois teve a enxertação, digamos assim, como Paulo fala lá em Romanos, né, dos gentios. A Bíblia não faz separação de igreja, na igreja do judeu e igreja dos gentios. Isso é mentira de Satanás para querer profanar o sábado. E a igreja sempre guardou o sábado. A questão do sábado, a Igreja Católica de Roma foi que no Concílio de Laodiceia, no ano 364, tentou mudar, né, ou mudou nas suas doutrinas do sábado para o domingo, só que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Muito pelo contrário, tem uma repreensão na Bíblia para quem ousar tirar alguma coisa da profecia. Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. E alguns podem até argumentar, mas da profecia, sim, porque lá em Apocalipse 1, verso 10, João começa dizendo que começou a receber as visões no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor na Bíblia? O sábado. E eles dizem que João estava se referindo ao domingo, sendo que você nunca vai ver nenhum apóstolo de Cristo se referindo ao domingo como o dia do Senhor. Então ali eles tiram da profecia o sábado e colocam o domingo. Então eles caem sobre condenação e eles estão arriscados a perder, como a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 18 e 19, perder da árvore da vida e receber os flagelos do Apocalipse. Então, voltando à questão, Deus, ele se relaciona conosco hoje da mesma forma como era com o antigo Israel, ou seja, somos seu povo, somos sua família. As Escrituras ensinam que não apenas Deus existe, em contraste com a teoria da evolução, com a teoria do Big Bang, etc. Deus existe e também nos ama e se relaciona conosco de maneira tão amorosa que a imagem da família é frequentemente usada nas Escrituras para descrever o seu relacionamento. Deus nos ama da maneira que membros de uma família devem amar uns aos outros. Por isso também que Deus instituiu a família. Você precisa ser Jesus dentro da sua casa. Para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, você precisa ser Jesus. Se você não amar dentro de casa, como é que você vai amar fora? Como é que você vai amar no trabalho? Deus é tão bom que Ele nos deu essa convivência, né? E, como diz a música do Arauto do Rei, o céu é aqui se Jesus estiver. Se Jesus estiver dentro de você, o céu será aqui. E o lar é um pedacinho do céu, ou deveria ser um pedacinho do céu. E na perguntinha de rodapé, para reflexão, né? Imagine um mundo em que tratássemos todos como família. Seria realmente o céu aqui na terra, né? De que modo podemos nos relacionar melhor com todos como nossos irmãos e irmãs? Exatamente, tendo em mente que Deus nos ama e que se relaciona conosco como uma família. E assim Ele quer que nós também amemos o próximo e nos relacionemos com Ele também, com o próximo como uma família. Encerro esse vídeo por aqui. Amanhã na segunda, Deus é o dono de tudo. Que Deus seja louvado e que realmente passemos a tratar uns aos outros como família, né? Tendo esse privilégio, né? Somos da família celestial. Que Deus seja louvado desde agora e para todo sempre. Amém.